Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu tô com a Aline e com a Estela aqui, do Networking para Brasileiros. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai conversar sobre a união e talvez desunião dos brasileiros e o que elas fizeram para contornar a possível desunião dos brasileiros aqui no Canadá, né? Uma iniciativa delas. Então, antes da gente começar, eu quero que vocês se apresentem e também deem um pouco da opinião de vocês a respeito da comunidade brasileira que vocês encontraram aqui no Canadá. Obrigada, Kitty, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso grupo, o Networking para Brasileiros. Eu sou a Aline. Eu sou uma das administradoras do grupo Networking para Brasileiros e existe sim esse mito sobre a desunião dos brasileiros, principalmente quando eles saem do nosso país de origem, do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Oi pessoal, eu sou a Estela, obrigada também pelo convite. Eu sou a outra administradora do grupo Networking para Brasileiros e eu acredito que nós temos um pouquinho de experiências sobre os brasileiros chegando aqui no Canadá. A percepção inicial que a gente tem de que brasileiros podem ou não ser unidos, como é que a comunidade se comporta aqui, principalmente vendo as outras comunidades, que Toronto é uma cidade extremamente cosmopolita, a gente tem gente do mundo inteiro por aqui, e a gente vê comunidades que são muito fortes e comunidades que são completamente dissipadas. Então é um tema legal pra gente abordar sobre como é que o brasileiro tá aqui em Toronto. Uma coisa que eu percebo, assim, que eu converso com bastante gente, né? Eu imagino que vocês também conversem com bastante gente, mas assim, eu converso com o pessoal que quer vir aqui pro Canadá há 4 anos. E eu ouço histórias de gente passando a perna porque é brasileiro, se aproveitando porque é brasileiro, que às vezes cobram mais caro do outro porque o outro é brasileiro, umas coisas assim horrorosas. Mas eu também vejo que a gente tenta se ajudar muito. Assim, eu acho que é uma população às vezes um pouco pequena que faz essa coisa mais de tentar se aproveitar do brasileiro porque é brasileiro. Porque a maior parte das pessoas, pelo menos assim, com quem eu estive, e eu imagino que com vocês também, as pessoas tentam abraçar a gente. As pessoas, elas ficam felizes de terem pessoas conhecidas e legais com quem elas podem conviver e fazer amizade, que são brasileiros e que têm o mesmo background que elas. Eu acho que essa questão do aproveitamento, do se aproveitar é bem pequeno, o índice é muito pequeno. E eu acho que a questão do não se ajudar, ela vem muitas vezes porque a gente passa por um processo de adaptação. A gente está vindo, então nem sempre a gente tem tempo para compartilhar alguma informação ou para estender a mão para o outro que está chegando, porque a gente está tão sufocado, tão absorvido por essa mudança e por essa adaptação que não dá tempo de ajudar. E a gente não pensa sobre isso. E o Networking para Brasileiros, ele vem exatamente fazer com que nós possamos pensar sobre isso e assimilar um pouquinho dessa cultura canadense, que é give back to community. O que a gente quer é exatamente isso, que nós brasileiros possamos dar um pouquinho para a nossa comunidade brasileira aqui no Canadá. Eu queria fazer só um adendo, que na verdade não é um adendo, adicionar uma informação que é o seguinte: muitas vezes quando a gente chega aqui no Canadá e a gente fica aí absorto nos nossos próprios problemas de adaptação, as pessoas com quem a gente conversava e que continuam no Brasil ficam achando que, não, chegou no Canadá, agora não quer mais ajudar ninguém, né? Então, assim, eu sinto que algumas vezes as pessoas que ainda estão no Brasil acham que quem veio pro Canadá ficou muito nariz em pé. Né? Ficou muito nariz em pé. Não, gente, às vezes as pessoas estão ocupadas demais, né, pra oferecer o pouquinho de tempo que elas têm pra vocês. É só isso, tá? Pra começar, essa é a explicação que eu queria dar. Pronto. Isso é muito verdade. Eu acho que o tempo, principalmente no primeiro ano de Canadá, o nosso tempo é crítico. A gente tá focado o tempo inteiro com a faculdade. Quando não tá focado com a faculdade, tá focado em buscar emprego. Quando não tá focado em buscar emprego, tem um monte de coisa acontecendo na casa, com a família, que tem que ser resolvida. Então, tempo é uma coisa bem crítica no começo, sim. Então, a gente acaba não pensando tanto nessa parte de contribuir e de ajudar o próximo. Agora, então, eu quero que vocês contem um pouquinho como é que foi a iniciativa de criar o Networking para Brasileiros. O Networking para Brasileiros, ele teve seu início em junho do ano passado, então a gente vai estar fechando um ano de Networking para Brasileiros aqui no Canadá, agora em junho. Ele veio pela própria necessidade dos brasileiros, assim, busca ou por um apoio emocional,
né? Porque a gente, nesse processo de adaptação, é muito difícil e muitas vezes a gente passa por pequenos problemas se tornam grandes problemas aqui, né? Pequenas coisas se tornam grandes problemas aqui em função exatamente desse processo de adaptação, a processo de adaptação a uma nova cultura, ao mercado de trabalho e tudo isso. E essa necessidade, ela veio dos próprios brasileiros. Então nós ficamos sabendo de muitas pessoas que precisavam ou de um apoio emocional, ou simplesmente de uma conversa. Nós acompanhamos questões de recolocação profissional, então as pessoas às vezes elas tinham dificuldade de adaptar o seu currículo ou adaptar o seu LinkedIn a essas demandas de mercado. E o Networking para Brasileiros, ele veio para promover a informação, compartilhar a informação. A gente não inventa nada, a gente não cria do zero nada. O que a gente faz é colocar todo mundo junto e compartilhar a informação que já existe. E me diz uma coisa, como é que esse grupo se ajuda? Na verdade, o grupo ele tem vários serviços gratuitos. Nós somos 2 administradoras, mas no grupo todos os participantes são voluntários. Então toda a documentação, todos os eventos que são promovidos, todos eles contam com a participação de toda a nossa comunidade brasileira aqui. Todas as pessoas que participam do grupo nos auxiliam de alguma forma. E eu acho que a Estela ela pode estar falando um pouquinho sobre esses serviços gratuitos que o Grupo Networking para Brasileiros ele tem hoje à disposição de quem está aqui ou quem está vindo para cá. Claro. Lembrando, gente, que o link está aqui na descrição, tá, do grupo, se vocês quiserem entrar. Entra lá, por favor, gente. Quanto mais gente a gente conseguir englobar, melhor. Eu acredito que um dos programas principais atualmente do grupo é um programa de apoio para pessoas que estão vindo por cá para Toronto ou para a grande GTA, né? Ou que já estão aqui no último mês. A gente tenta manter esse período de um mês, porque é o período que a gente passa por mais dificuldade no começo, que são as dúvidas de como conseguir um apartamento, como a gente anda pela cidade, o que é norte, o que é sul, como é que pega o TTC, o que é o TTC, que quando eu cheguei aqui eu não sabia o que era o TTC. Então a gente esclarece as dúvidas principais das pessoas recém-chegadas. E a gente criou um programa que se chama Newcomer Buddy, que a gente coloca quem está vindo ou quem acabou de chegar em contato com uma pessoa voluntária que está aqui em Toronto há algum tempo e que tem perfil parecido. Então a gente tenta agrupar famílias que tenham crianças pequenas ou famílias que tenham filhos adolescentes, pessoas que vieram com pet, pessoas que vieram sozinhas. A gente tenta colocar essas pessoas em contato com outras pessoas, com voluntários com perfil parecido, com o objetivo de que elas se ajudem e muitas vezes se tornem amigos. Então já aconteceu de vários grupos nossos eles marcarem de sair, assim, na primeira semana que a pessoa chegou no Canadá, eles já marcaram um café, foram conversar pessoalmente, então isso acaba trazendo acalentando, né? Acalentando é uma palavra muito antiga. Não, mas é uma palavra que tem que usar, né? Abraçando essas pessoas quando elas chegam. Então você se sente mais bem-vindo, acolhido é a palavra. Era a palavra que você queria dar. Exato. Só fazendo um adendo ao que a Estela acabou de falar, o Newcomers Buddy hoje ele tem 16 famílias que são atendidas e 22 voluntários. E está sendo um sucesso. Né? O feedback tem sido bem positivo. As pessoas têm dado feedback muito positivo pra gente em relação ao grupo. Além do Newcomers Buddy, a gente também está com um programa chamado Roda de Conversa, que a gente tem o apoio de uma psicóloga brasileira que semanalmente se encontra com até 10 participantes e toda semana ela encontra esses brasileiros que estão passando por algum tipo de dificuldade emocional, sentimental, para poder dividir essa experiência. Então, só pelo fato das pessoas estarem ali juntas, conversando sobre as dificuldades que elas estão passando, muitas vezes elas já se sentem mais leves e mais dispostas até a enfrentar os problemas que elas estão passando, por terem dividido isso e por perceberem que não é um problema exato, não é um problema único, todo mundo passa pelas mesmas coisas aqui. Um dos serviços gratuitos que também são disponibilizados aqui é o LinkedIn Profile Picture, que a gente tem auxiliado aqueles brasileiros que querem dar uma ajustada no seu LinkedIn, melhorar aquela foto que está mais antiga. O LinkedIn aqui é muito valorizado profissionalmente, muitos contatos são feitos pelo LinkedIn, então você ter uma foto atraente que te venda profissionalmente nessa ferramenta é muito importante e a gente leva isso muito a sério. Então nós já tivemos 2 edições do programa, né, Estela, e foi um sucesso. As pessoas ficaram bem satisfeitas, é gratuito, então o fotógrafo é um
membro do nosso grupo, ele se disponibiliza a ir fazer a foto, a gente reserva uma sala específica com todo o equipamento necessário e são fotos profissionais para o LinkedIn. E tem sido muito bacana. Sim, as pessoas têm gostado bastante, inclusive eu fiz a minha, ficou ótimo. a minha do meu LinkedIn também foi feita pelo bom. Grupo. Muito legal. É um evento que tem sido bastante concorrido, a última edição também foi esgotada muito rápido e a gente já está planejando as próximas. Nós estamos propondo, e na verdade vai ser divulgado no nosso próximo evento, a gente tem um evento agora no dia 5 de junho, um evento onde nós vamos trazer as empresas que prestam serviços para os newcomers, para os imigrantes internacionais que estão chegando aqui em Toronto, serviços como revisão de currículo, apoio na questão recolocação profissional. Então a gente está promovendo um evento no dia 5 de junho e nesse evento a gente vai estar divulgando, então, a gente está divulgando agora em primeira mão aqui para você, vai ser divulgado no evento do dia 5 de junho as oficinas. Então são oficinas que ainda a gente está estruturando modelos, se quinzenais ou mensais, onde as pessoas vão ter a possibilidade de, conversando com um coach de carreira, entender o que é necessário, como adaptar o seu currículo, o que eles precisam saber para uma entrevista, como eles vão organizar o LinkedIn deles para que fique mais atraente. A questão da cover letter também, né? Sim. Que aqui é muito importante e vai estar sendo abordada nessas oficinas. E às vezes uma dica pequena já é suficiente para a pessoa passar daquele nível, né? Você às vezes está mandando currículo e fala, putz, meu currículo não está passando, eu não estou recebendo nenhuma ligação. Então uma dica... Manda em Word. Manda em Word, não põe tabela. Então tem algumas dicas que são muito simples e que às vezes estão passando batido. Então a oficina visa reduzir esse tipo de erro que te exclui por bobagem. E às vezes a gente passa muito tempo adaptando o currículo para uma determinada vaga e adaptando de forma errada, né? Você acaba perdendo horas para fazer uma adaptação e o teu currículo nunca vai estar na pilha para ser revisado, na pilha certa, onde alguém vai pegar o teu currículo e você vai ter pelo menos a oportunidade de ser visto. Então a gente quer mudar um pouquinho. E por falar nisso também é importante a gente mencionar aqui, até porque deu origem ao nome do grupo, o networking aqui em Toronto. Networking aqui é fundamental, muito mais até do que no Brasil. Eu acho que aqui o fato de você ter contatos da sua área, pessoas que podem fazer referência, exato, te indicar, facilita muito. O grupo Networking para Brasileiros surgiu com todos os propósitos iniciais que a Aline comentou, mas o fato da gente ter atividades e eventos promove esse networking de forma meio que orgânica, natural. Então, pelo fato de você já conhecer outros brasileiros da sua área, ou até que não são da sua área, mas que estão trabalhando numa cafeteria e tem uma vaga aberta na cafeteria, uma vaga que você precisa imediatamente porque você está sem dinheiro e aquela pessoa consegue te indicar, isso facilita muito a vida quando a gente chega aqui. Então o networking para brasileiros tem esse foco também de colocar as pessoas em contato para poderem se apoiar. Né? Exato. Isso que você falou, Estela, é muito importante, porque na verdade é o nosso principal objetivo, né? Fortalecer a comunidade brasileira aqui, fazendo com que as pessoas se conectem e se auxiliem, né? E desmistificando essa desunião, até porque a gente vê a união na maioria das culturas, né, que estão presentes aqui. Então as pessoas, elas tendem a se ajudar e é isso que a gente quer para nossa comunidade, que um auxilie o outro, que aquela pessoa que chegou há mais tempo, que já está bem colocada profissionalmente, ela possa estender a mão para aquele brasileiro que está chegando, às vezes na mesma área de atuação e que está meio perdido sem saber como atingir esse objetivo, né? Como chegar e como se adequar ao mercado canadense. Então é esse o nosso principal objetivo. E eu posso dizer que eu tô muito feliz de ter sido uma das pessoas escolhidas para poder fazer a divulgação, sabe, do networking para brasileiros, porque eu acho que é meu papel como criadora de conteúdo e tendo essa audiência toda, poder falar e poder passar isso adiante e poder falar, gente, a gente pode ser unido e a gente pode se ajudar muito e todo mundo vai sair ganhando se a gente fizer isso. Sim, com certeza. Né? Se a gente for olhar realmente a cultura canadense, como você mesma falou, é de se ajudar, é comunidade. A gente tem que, já que a gente tá querendo virar canadense, né? Somos todos futuros canadenses, a gente tem que se adaptar a isso. Sim. E já virar canadense desde então. E isso que você tá falando, Kit, é bem interessante, porque se você olhar no próprio high school aqui, as crianças não se formam se elas não atingirem o mínimo de 40 horas de voluntariado. Ou seja, 40 horas mínimo dadas para a comunidade de alguma forma. Então,
essa é a realidade daqui. A gente tem que vir com essa mentalidade, né? De estender a mão, de se ajudar e, por que não, ajudar a nossa própria comunidade. Claro, né? Vamos fortalecer. Inclusive, o trabalho voluntário aqui é uma coisa tão forte que eles colocam no currículo que eles fazem trabalho voluntário. Eles perguntam durante a entrevista o que você costuma fazer com as suas horas extras, com as suas horas vagas. Então, é uma parte da cultura muito forte. Isso é muito gostoso. Se a gente pode usar o nosso tempo para ajudar alguém que também está passando pela mesma coisa que a gente, por que não, né? Com certeza. Podia dar ponto pra cidadania também, né? Ah, podia. O que você tem feito pelo Canadá? Tô ajudando todos os brasileiros. E como é que são os eventos produzidos pelo Networking para Brasileiros? Em geral, a gente procura promover eventos que auxiliem as pessoas nessa questão de recolocação profissional, principalmente. Por quê? Porque é um evento de networking. Geralmente as pessoas se conectam nesse evento, ou a gente traz palestrantes, coaches de carreira, pessoas que possam agregar e auxiliar nessa adaptação ao mercado canadense. Então a gente promove muitos eventos e o mais legal, o mais interessante, assim, o que tem acontecido ultimamente é que os eventos promovidos pelo networking, eles têm esgotado em horas. Então a gente lança um link, a gente publica um link e no último evento, em 6 horas, já tinham esgotado os ingressos. E a gente está falando de 50 lugares, né? São eventos gratuitos, sempre. Todo e qualquer serviço promovido pelo Networking para Brasileiros, ele é de forma gratuita, né? Enquanto nós pudermos fazer assim, a gente vai fazer assim. A nossa intenção é fortalecer e auxiliar nossa comunidade aqui. Então, assim, isso é muito legal. As pessoas até entram em contato com a gente, né, Estela, vários, depois, como assim, não consegui o ingresso? Mas não tem muito que a gente possa fazer, a gente tem uma limitação de participantes, uma limitação de espaço, então... Enquanto a gente quiser manter os eventos gratuitos, a gente vai ter que limitar a quantidade de espaço. Sim. Um dia a gente aluga um cinema, quem sabe, um lugar grande. Um estádio, quem sabe, vamos pensar grande. Fora tudo isso que vocês já falaram, tem mais alguma coisa que vocês costumam fazer, oferecer para ajudar os brasileiros que querem participar do grupo? Que participam do grupo, no caso? A gente criou uma série de documentos, porque duas pessoas que trabalham com projetos, a gente tem o hábito de organizar as coisas, né? Então a gente criou um conjunto de documentos, tanto para pessoas que estão chegando aqui, que tem um nome gigantesco, que se chama Guia para Pessoas Recém-Chegadas ou Vindo Morar em Toronto. Decoraram. É um documento... Bom, tá lá no grupo, gente. Procura por Guia que vocês vão encontrar. Ele tem 48 páginas explicando absolutamente tudo sobre a cidade. Então este é um dos documentos que foram criados para o grupo. O segundo documento que a gente criou, e é também um documento vivo, todos os documentos a gente mantém atualizado, é um database com todos os serviços de brasileiros que a gente conseguiu encontrar até o momento. Esteticistas, cabeleireiros, guias, médicos, consultor de imigração, gerente de banco, dentista, todos os brasileiros que tiveram interesse em se cadastrar lá e que atendem em português na cidade estão nesse documento. O que facilita muito porque nem sempre a gente chega com inglês 100%, às vezes a gente está um pouco inseguro, e discutir assuntos médicos com uma pessoa que não fala português às vezes é complicado. Então o database surgiu com essa ideia de facilitar a adaptação dos brasileiros. Além do database, a gente criou recentemente um documento focado em visitantes, nossos pais, nossos amigos que não falam nada de inglês. O documento explica toda a rota, desde o Brasil, quando você passa na imigração, coloca a sua bagagem, faz escala nos Estados Unidos, como é que você passa pela polícia dos Estados Unidos, aonde você pega a mala, como é que funciona quando você chega aqui em Toronto. Então, tudo com fotos explicando para os nossos pais e nossos familiares como é que eles chegam aqui de uma forma mais fácil. Então, os documentos que são relevantes, que eles tenham em mãos na hora que eles forem passar pela imigração, né, para facilitar a vida deles. E as fotos são fundamentais, porque às vezes visualmente você identifica, ok, é para cá que eu tenho que ir, né? Porque você não fala inglês. Então facilita, muito legal. E além desses, a gente também criou recentemente um outro documento, que é uma planilha, que a gente está mapeando todos os grupos de profissionais brasileiros que a gente conseguiu até agora. Então, médicos brasileiros no Canadá, como é que eles vão, que grupos eles podem procurar, que são da mesma área, engenheiros, pessoal de TI, pessoal de saúde.
Esses grupos seriam no Facebook, no WhatsApp, onde? Em qualquer plataforma. Legal. Então, algumas são no LinkedIn, algumas no Facebook, algumas no WhatsApp. Qualquer plataforma que tenha um grupo de brasileiro daquela mesma profissão, a gente criou essa lista para que você, chegando no Canadá, você saiba aonde encontrar pessoas da sua profissão que podem divulgar, dividir o conteúdo com você. Legal. E quais são os planos para o futuro do networking que vocês já traçaram? Como a gente disse, o networking para brasileiros é de brasileiro para brasileiro. O nosso plano futuro e o nosso maior objetivo é fortalecer a nossa comunidade aqui. É que a gente, que vocês todos, que nós todos consigamos nos auxiliar e nos fortalecer, né? E para isso a gente tem algumas oficinas que a gente vai estar, além dos eventos, além dos serviços, além das documentações que já foram ditas, a gente vai estar promovendo algumas oficinas onde os newcomers, as pessoas, os recém-chegados, eles vão ter a possibilidade de colocar em prática, de entender exatamente como funciona a confecção do seu currículo, como você tem que fazer a sua cover letter, o que você precisa ter no seu LinkedIn, quais são as informações relevantes para que você consiga se recolocar de forma efetiva no mercado aqui. E além disso, a gente também está com planos para criar webinars específicos para algumas carreiras. Então, existem carreiras muito específicas aqui no Canadá. Tipo o amolador de alicate. Os amoladores de alicate e desossadores. Assistiu o vídeo lá com as meninas do Felipe, vai entender o que eu tô falando. Medição de ovo e desossador. É isso aí. A gente não consegue responder esses. Então, a gente vai trazer pessoas profissionais da área que já estão atuando no Canadá há algum tempo para poder dividir esse conhecimento. E como, às vezes, a margem não é muito grande, a quantidade de pessoas não é muito grande, em vez de a gente fazer um evento presencial, a gente vai começar a fazer alguns webinars, que aí mesmo do Brasil as pessoas conseguem já se preparar, já saber como é que funciona o mercado canadense. Então, se tiver que fazer alguma certificação, você está vindo para o Canadá daqui a um ano, já vai começando a pesquisar como é que é a certificação. Então, esse é um dos planos para acontecerem em breve para o grupo. E além disso, então, a gente também promove alguns eventos de lazer que não são apenas para pessoas que vêm com família aqui, né, Estela? São para aqueles solteiros que chegaram aqui e estão meio perdidos. Então, geralmente quem vem sozinho passa por uma dificuldade diferente de quem vem como casal. Os casais passam por dificuldades com o relacionamento e quem vem sozinho fica com essa sensação de que deixou os amigos e a família para trás e muitas vezes é difícil criar um laço entre um brasileiro e uma pessoa não brasileira. A nossa cultura é mais aberta, é mais quente, né? A gente encosta, a gente fala. E as outras comunidades não são tão abertas assim. E a gente começou a notar que quem vinha sozinho tinha dificuldade de fazer amigos, muitas vezes, dificuldade de conhecer pessoas. Então a gente começou a criar eventos de lazer. Então muitas vezes a gente fala, vamos ali tomar uma cerveja e assistir o jogo do Raptors. Vamos ali, a gente vai fazer um evento agora no verão, a gente vai remando daqui da orla de Toronto até as ilhas. É a segunda edição do evento, ano passado a gente já fez. Então a ideia é fazer as pessoas saírem um pouquinho da zona de conforto, poder se divertir um pouco, fazer alguma coisa que não teria feito sozinho. Isso foi que triste. A gente vai cantando evidências até a ilha. Golpe baixo, ninguém mais vai querer ir com a gente. Mas a gente faz alguns eventos assim, a gente fez uma tarde de jogos de tabuleiro, a gente está planejando um piquenique agora também, que o tempo está melhorando, então tem alguns eventos que não necessariamente são profissionais, mas que também trazem a comunidade para mais perto. Bom, meninas, foi um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada por terem vindo até aqui na minha casa. Compartilhar com o pessoal, o grupo de vocês. Gente, vocês podem encontrar todos os links aqui na descrição, caso vocês queiram participar do grupo e fazer parte dessa comunidade brasileira que se ajuda aqui no Canadá. Vou deixar vocês duas se despedirem do pessoal. Caso vocês queiram falar mais alguma coisa, também fiquem à vontade. Mas eu me despeço aqui. Tchau, tchau. Kitty, muito obrigada por ter nos convidado. É um prazer estar aqui com você. Obrigada, pessoal, por ter assistido esse vídeo. E nos segue no Instagram, nos segue no Facebook. Aproveita, compartilha suas experiências, compartilha. Se você está aqui no Canadá e você quer auxiliar de alguma forma, nos procura. O nosso grupo está aberto a receber ajuda sempre. Você pode ser um voluntário no Grupo Networking para Brasileiros e está facilitando a adaptação de mais algum brasileiro aqui no Canadá.
Deixa eu só complementar esse ponto. Não precisa ser voluntário permanente. Às vezes a pessoa não consegue falar, não posso me comprometer semanalmente a participar. Gente, cada evento a gente precisa sempre de gente. Ou se vocês tiverem alguma ideia de evento que vocês acham que vai ser interessante, pode trazer também, que a gente dá um jeito de fazer. Tá? Muito obrigada, adorei, Kit. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo. E é isso, espero vê-los no grupo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.